Certamente você já ouviu falar do infinito. Infinito é algo que não acaba, é algo que não tem fim. E no vídeo de hoje vai ter algo maior. Essa é a ideia de infinito, tá? Então, o quão alto você pense de um número, sempre vai existir um maior. Essa é a ideia de infinito, tá? E a gente vai ver durante esse vídeo algumas manipulações que a gente faz, ideias de limites, ideias de somatório, que é muito interessante e fica muito pertinente trazer para esse vídeo. Mas eu quero deixar bem claro que infinito, ele não é um número, ele é um símbolo. Ele é um número tão sem fim que não dá para distinguir, não dá para a gente colocar de forma assim plausível, não dá pra gente ver um número infinito, como a gente vê, sei lá, um número 100, um número 1 bilhão, 1 trilhão. Seria um número, por exemplo, 9,99999 infinitas vezes, tá? Então, essa ideia de infinito é muito interessante. O símbolo 8, né? É o 8 deitado, ele indica essa ideia de infinito porque ele não tem fim. É como você percorresse o 8, aí você vai percorrer o 8 infinitamente. Essa é a ideia do infinito. E antes disso, a gente vai definir aqui o que é limite, tá? Que é muito usado no cálculo 1. O que é limite? Limite é quando a gente pega um tal valor, a gente vai analisar o que acontece com a função quando a gente tende. O que é tender? É a gente aproximar daquele número, tá? Então, quando a gente, por exemplo, é limite quando tende a 2, a gente está aproximando um gráfico, sei lá, uma parábola, por exemplo, em x igual a 2. Então, o que acontece? Né? A gente analisa pela esquerda e pela direita, são os limites laterais. Por que a gente introduz essa ideia de limite? Porque é importante para analisar os gráficos. E não somente a gente tende a 2, ou tende a 5, ou tende a 10, a gente também tende ao infinito ou ao menos infinito, e a gente analisa. Então, essa ideia de mais infinitos e menos infinito, a gente relaciona, para o caso do x, do eixo x, a reta R, que é a reta dos reais. Então, vai ter número irracional, pode ser limite quando x tende a raiz de 2, pode ser fração, bom, inteiro ou um número natural, entendeu? Então a gente tende aos reais. Então vale todos os conjuntos dos reais. Então como vale todos os conjuntos dos reais, isso é infinito. Lembrando, né, também para o natural também seria infinito. Não daria para ser menos infinito para os naturais, porque não tem número negativo. Agora quando a gente vai para o inteiro, você já tem número negativo, então daria assim para mais e menos infinito. Não sei se vocês estão entendendo a ideia, tá? O infinito, ele pega a ideia de zero até infinito. Então, não sei se deu para entender isso aí, tá? Bom, na verdade, quando a gente analisa o infinito, a gente está analisando quando o infinito vem pela esquerda, ou melhor, quando tende a menos infinito e quando tende a mais infinito. Mas, assim, em via das dúvidas, sabe? É a mesma coisa. Então, na verdade, quando a gente está tendendo um limite a infinito, é como a gente estivesse tendendo o limite a mais infinito, a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente tende a menos infinito, aí vai ter outro comportamento. Tranquilo? É bom analisar isso. Então, o que acontece, cara, por exemplo, se eu pegar a função 1 sobre x, tá? E tender ela a infinito, ou a mais infinito, tanto faz. Cara, é interessante. Eu tô até aqui no PC. Isso é zero. Por que é zero? Por que será que é zero? Faz sentido ser zero. Por que faz sentido? Por exemplo, pega uma distância, sei lá, imagina aí qualquer objeto seu, qualquer objeto, qualquer objeto. Imagina que ele tem, sei lá, 1 centímetro, ou 1 milímetro, ou 1 metro, tanto faz. Se você pegar esse objeto e dividir por 5, ele vai subdividir em 5, beleza? Então vai ficar, sei lá,
2 metros, centímetros, milímetros, tanto faz. Agora pega esse mesmo objeto e divide infinitas vezes. Infinitas vezes. Então vai ser zero, cara. Você está dividindo um negócio infinitas vezes. Infinitas. Não tem fim. É zero. É zero. Entendeu? Então essa é uma ideia muito interessante de limite. Agora respondendo aquela pergunta, o que acontece se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 infinitas vezes? É o infinito, tá? Então é interessante demais isso, cara. E o que acontece, por exemplo, se eu tiver em uma PG, tá? Ou em uma PA? O que acontece? Aí, depende, né? Aí, essa ideia de séries e sequências, por assim dizer, é vista em cálculo 2, tá? E vai trabalhar bem isso. Então essa ideia é muito importante. A ideia de limite, a ideia de derivada e principalmente a ideia de integral. Na verdade, para quem não sabe, limite, beleza, é uma aproximação de uma tal função. A gente vê várias funções, afim, modular, logarítmica, exponencial. Derivada vai ser derivada normal, tá? A derivada vai ser uma reta tangente a um ponto, tranquilo? Integral é um somatório, tá? É um somatório que tem uma ideia de limite e tal, somatório e tal, tem uma ideia de limite. Então, curto grosso é um somatório. Então é muito importante, é como se você estivesse somando infinitesimamente pedaços para completar um todo. E já derivada parcial seria uma derivada que seria um plano tangente a um ponto. Então, esse curto modo grosso, ou curto modo, seria a diferença assim, entre, sei lá, derivada e derivada parcial. Uma é reta tangente, uma é plano tangente. Então essa ideia de infinito é muito massa. Daí eu deixo uma reflexão para você. O quão grande é Deus? Me diga. Consegue? A partir desse vídeo você consegue definir um pouco, do pouquinho, de como seria. Pela matemática, como que a gente consegue tecnicamente saber a magnitude de Deus pela matemática? Porque a matemática é divina. A matemática, ela é externa ao universo, tá? É o que eu creio. A matemática é perfeita, a matemática é muito linda. Então é isso. Consegue? Agora, a partir desse vídeo você consegue. Infinito. Pois é, Deus é infinito. Deus é muito grande. Tão grande, igual ao infinito. Pense no número, o maior número possível. Qual é o maior número que existe? O maior número que existe. 1 bilhão? 1 trilhão? 1 quadrilhão? 1 sextilhão? 1 octilhão? Não. Infinito. Você não sabe. É um número tão grande que por mais que você pense, você nunca vai chegar a esse número. Essa é a grandeza de Deus. Um ser infinito. Que por mais que, digamos, que, sei lá, o capirotão tenha poder, nunca vai ser comparado a Deus. É isso. É como se você estivesse comparando, por exemplo, 1 trilhão com infinito. O que é 1 trilhão no infinito? Nada. Matematicamente é isso. Nada. É como você pegar infinito e dividir por 1 sextilhão. O que é isso? Infinito. Nada. Nada afeta Deus. Ele é infinito. Matematicamente. Isso é perfeito, cara. A partir desse vídeo você conseguiu entender o quão majestoso e o quão glorioso é Deus. Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa,
nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus é muito maior do que você possa imaginar. Repense e pense, e pense, e repense, e pense novamente, sempre nisso.